Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. Daremos sequência ao estudo do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente e nós estamos finalizando o capítulo 4. Hoje a gente finaliza este capítulo, intitulado O Impulso Espírita ao Progresso das Nações. E aqui talvez é o momento assim que Denis mais foca nessa questão de país. A gente vai perceber que ele era um patriota de verdade, que amava a França. Claro que as vinculações dele com a França não eram apenas daquela encarnação, mas também de outros momentos, já inclusive ali, né, certamente na antiga Gália, na qual a França, antigamente, antes de se chamar França, compunha aquela região. Enfim, então vamos avançar aqui numa parte bastante, vamos dizer assim, motivadora. Leon Denis ele tinha essa característica de, em alguns momentos, escrever de uma forma em que a gente lê e se sente empolgado, se sente motivado a superar desafios, a seguir em frente. E, de certa forma, numa sociedade em que a gente busca tantos livros de autoajuda, e sem desmerecer nenhum deles, cada um cumpre a sua função, Leon Denis não deixava de ter também essa veia ali mais preocupada em mostrar para o indivíduo: olha, você é capaz, você pode, você é forte, você é poderoso. Ele disse assim: a alma humana que, do seio do abismo, ascende em direção aos cimos, peregrino da vida que, através das etapas planetárias, encaminha-se para as moradas celestes. Tome coragem, jamais você será abandonada. Do alto, mãos protetoras estendem-se para você e guiam sua marcha hesitante em direção às regiões da luz e da beleza eternas. Vejamos como isso é importante. Denis, além de incentivar, mostrando que não estamos sozinhos, que mãos invisíveis que do alto descem sobre nós, nos auxiliam, nos incentivam, nos sustentam mesmo na caminhada em muitas vezes. Diz ele mais: as suas provas e os seus males são o preço das alegrias divinas. Pela ação da dor, você adquirirá suas formas mais perfeitas e suas radiações mais brilhantes. Que é ele reconhecendo agora o papel da dor na evolução do indivíduo. Leon Denis não é que ele incentivava o masoquismo, a gente sair por aí procurando problemas, não. Mas ele nunca deixou de reconhecer que, a depender da forma como nós lidamos com os problemas, como nós encaramos as próprias dores, isso pode significar sim, uma oportunidade grandiosa do espírito sair daquele sofrimento, daquela dor maior do que quando nele entrou. Na verdade, esse é o propósito da dor. A dor não tem como proposta e propósito nos punir por si só. Não, peraí, deixa eu punir aquilo ali. Não, tem tudo uma finalidade. E, acima de tudo, a finalidade é aprendizado que conduz ao progresso. Vamos continuar com ele aqui então. É em meio à angústia e ao sofrimento que brotarão em você as inflexões de gênio cujos germes Deus colocou em todo ser humano. Vamos lembrar, que germes são esses? Essas inflexões de gênio. Vamos pensar um pouco mais longe. Anjo, qual que é o nosso destino? Ser anjo. Tem até uma música muito bonita, eu já falei aqui várias vezes, não vou cantá-la em respeito a todos vocês. Mas que fala assim: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Ou seja, todos estamos destinados à angelitude. Agora, essa angelitude não é assim: eu vou evoluir, aí eu vou chegar na porta do céu e falar assim: oi, me dá meu ticket de anjo, meu vale anjo. Ou meu passaporte para entrar nos mundos celestes. Não é assim que funciona. Esse anjo não vai ser comprado em supermercado ou pela internet. Não, deixa eu comprar um anjo aqui que venha da China, que venha dos Estados Unidos. Não. Não é algo para ser conquistado. A gente até fala às vezes: o progresso é uma conquista. Beleza, não tem problema a gente ficar preso aqui em detalhes de palavras. O que a gente tem que entender é que essa angelitude ela é desenvolvida. Porque quando a gente trata do ponto de vista de desenvolvimento, quer dizer que o anjo que eu vou ser já existe em mim. Falta ser desenvolvido.
falta ser lapidado, falta ser aprimorado. Este é um ponto importante. Então é isso, quando Jesus fala que o reino de Deus está dentro de vós, ele não fala assim, o reino dos céus estará dentro de vós. Já está. Falta o quê? A gente reconhecê-lo, enxergá-lo, desenvolvê-lo, ampliá-lo para que ele irradie a partir de nós, contagiando a tudo e a todos, como Jesus irradiava e contagiava a tudo e a todos. Aí tem um detalhe. Ele falou até agora aqui do indivíduo, agora ele traz a reflexão do indivíduo, de certa forma, para a nação, porque esse é o foco do capítulo. E fala, o mesmo acontece com as nações, quando o seu destino, seja por sua própria culpa, seja por reveses imerecidos, fica comprometido, quando a maré montante da barbárie ameaça submergir os grandes focos civilizatórios, nas horas críticas da história, as potências superiores, as forças divinas intervêm para salvar do perigo as causas justas. Esta é a razão pela qual, mesmo no meio da tormenta, nós jamais desesperamos, porque os nossos guias do espaço não cessavam de nos reconfortar. Vamos lembrar um pouco quando é que Leon Denis escreve isso. Ali já era meados de 1920 e 1921. A Primeira Guerra Mundial havia acabado em 1919, 1918, 1919. Me fugiu da memória aqui. O fato era pouco tempo depois. O bom de gravar esse estudo de frente ao computador, a gente pode pesquisar e já corrige aqui a informação. E Leon Denis sempre teve uma relação muito próxima com os seus guias. Ele escreveu o livro O Mundo Invisível e a Guerra. A guerra acabou em 1918, em novembro. E Leon Denis escreveu isso aqui, então, pouco tempo depois. E nesse livro, O Mundo Invisível e a Guerra, que reúne uma série de artigos escritos por Leon Denis durante a Primeira Guerra. E ali Leon Denis tinha informação e tinha contato direto com os espíritos que estavam vinculados à guerra. E estes espíritos diziam para Leon Denis, estamos aqui dando nosso sustento, estamos aqui encorajando, fortalecendo, do lado da causa considerada justa. Avançando aqui então, diz Denis, sabíamos, ele está dizendo dele, daqueles que estavam com ele ali, por eles que as potências invisíveis estavam trabalhando e que a França seria salva. Esse é um detalhe importante. Leon Denis realmente foi informado disso. Então aquilo foi confirmado depois lá pelos homens. Não é que Denis tinha essa certeza porque era alguém, repito, um patriota que queria o bem da França, queria que a França vencesse e tal. É porque, além disso, né, não pode se considerar esse ponto também, Leon Denis ele estava sendo informado de maneira direta do mundo espiritual. Então imaginem, se a imprensa hoje, né, no mundo inteiro, quando vai cobrir um evento, um episódio, seja vinculado à guerra, seja um episódio de importância política para algum país, busca ter ali os seus informantes, aquelas pessoas que têm trânsito entre as autoridades, que têm contatos importantes, muitas vezes sigilosos. O sigilo da fonte é realmente algo importante em várias partes do mundo. Imagine Denis, né? Ele tinha uma fonte no mundo espiritual que trazia para ele informações que se concretizavam tempos depois. Mas não era essa a única finalidade desses espíritos participarem da reunião com Denis. Era também confortá-lo, consolá-lo. Ele tinha amigos que estavam lá no fronte, que estavam lá participando. Então, isso é importante de ser ressaltado. E aqui ele vai dizer que o mesmo fato que outrora se produzira conosco, nos dias sombrios de Marne e de Verdun, e que acabou de se repetir na Polônia. É bom destacar que a nota da tradutora, que a Batalha de Marne e de Verdun foi uma das mais terríveis da Primeira Guerra Mundial, na França. O exército alemão atacou as linhas francesas numa luta que opôs os dois lados durante 10 meses e resultou na perda de mais de 300 mil homens e em mais de 400 mil feridos. Assim como os persas em Marathon, assim como os ingleses diante de Joana d'Arc, assim como os hunos de Átila e os de Guilherme, os exércitos vermelhos tiveram de recuar diante do ímpeto dos partidos poloneses
impelidos pelas legiões invisíveis. Ali é uma questão mais interna, não vou esmiuçar e detalhar aqui com vocês. O fato é, diz ele, aconteça o que for, tenhamos confiança nos destinos de nossa pátria que, a despeito de certos erros e alguns tropeços, parece dever servir de exemplo aos outros povos. Agradeçamos a Deus, que guia o barco da França por entre os escolhos e as correntezas contrárias, em direção a um propósito nobre e grandioso que ele lhe fixou. Aqui uma nota da editora Seld, dizendo que Denis, como homem de seu tempo, analisa aqui o caso francês. Mas é justo notar que esse cuidado dos bons espíritos para com as coletividades, incluindo as nações, se estende a todo o globo. Ótima nota da editora, porque não é assim, será que Deus agora privilegia e gosta mais da França do que dos outros países? Não. Denis reconhece que a França, apesar de alguns erros, de alguns tropeços, teve sim um papel fundamental no progresso, de certa forma, da humanidade. Várias das conquistas que tivemos no campo da ciência, da filosofia e também, por que não, da religião, com Allan Kardec, elas se deram no seio francês, ali na França. Então, Leon Denis considera que, por conta disso, a França caberia assim, tendo um papel importante também depois destes episódios. E, de fato, de lá para cá, a França continua contribuindo com o progresso da humanidade. Mas que outros países, bem lembrado pela editora, também contam com o apoio, com a sustentação de espíritos responsáveis por esta ou aquela nação. Meus amigos, é isso. Eu agradeço a todos que participam desse estudo das obras de Leon Denis. Quem estiver acompanhando por algum canal do YouTube, são vários os parceiros, eu peço que se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem com os amigos. Aqueles que acompanham pela Web Rádio Fraternidade, fiquem atentos também em outros estudos dessa programação maravilhosa que a rádio disponibiliza a todos vocês. Um forte abraço, até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.